Bem, galera, vamos voltar aqui com o nosso canal. E eu vou produzir uma série de vídeos agora no carnaval, então fiquem esperançosos, eu posso dizer. Hoje a gente vai estar falando da Idade Média, que foi uma época muito importante da história. E eu tenho que falar sobre isso para dar um início das coisas que aconteceram, os acontecimentos históricos que aconteceram na Idade Média. O canal vai passar por uma série de mudanças, eu vou abrir tópicos diferentes. Vou fazer umas playlists aí sobre personagens históricos. Aí eu vou juntar tudo. Eu vou querer criar uns negócios diferentes aí que vocês vão ver nos próximos vídeos. Então hoje eu vou falar sobre a Idade Média para dar um início a uma parte bem importante da história que é a Idade Média, né? Vamos lá. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Os humanistas do século XV e XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Eu vou ter que explicar aqui o que são humanistas. Bem, o humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV, com o Renascimento difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da Igreja e dos pensadores religiosos da Idade Média. Em um sentido amplo, o humanismo significa valorizar o ser humano e a condição humana, acima de tudo. Está relacionado com generosidade, compaixão e preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas. Agora, voltando à Idade Média, afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica. Características da Idade Média. O período medieval foi dividido em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média. A Alta Idade Média foi um período de instabilidade e insegurança generalizada que se estendeu do século V ao século IX. Nesse período destacam-se os reinos germânicos. Os germânicos eram povos árias estabelecidos ao longo das fronteiras do Império Romano. Os romanos os chamavam de bárbaros, por serem estrangeiros e não falarem o latim. Os germanos formavam vários reinos germânicos dentro do território romano. O reino cristão dos francos. O reino dos francos constituiu um reino mais poderoso da Europa Ocidental. A Igreja e o Sacro Imperial. A Igreja medieval teve importante papel na sociedade. Foi na época que começou a organizar-se com o objetivo de zelar pela homogeneidade dos princípios e da religião cristã e promover a conversão dos pagãos. Sistema feudal. O feudalismo começou a se formar no século V, na Europa Ocidental, com a crise do Império Romano. O Império Bizantino. Estabelecido em Constantinopla, o Império Bizantino sobreviveu a invasões bárbaras e pendurou por todo o período medieval. Os árabes e o islamismo. No Oriente Médio, na Península Arábica, nasceu em 630 o Islã, como resultado das guerras santas empreendidas por Maomé. Aos poucos, o islamismo se expandeu por um extenso território, conquistando terras da Ásia, África e Europa. Cada um desses temas eu vou falar separadamente em vídeos. Eu vou falar sobre os reinos germânicos, o reino cristão, a igreja na Idade Média, que ela controlava basicamente tudo, sistema feudal, muito importante, o Império Bizantino e os árabes e o islamismo. Na verdade, eu vou explicar agora o sistema feudal, que dá pra resumir aqui agora. Bem, basicamente o feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse da terra que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. O feudalismo teve origem no século V, com a crise do Império Romano, em razão da insegurança gerada pelas invasões dos povos nórdicos. Aí tem algumas coisas aqui, ó. A sociedade no feudalismo era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas sociais estanques. Não existia mobilidade social, ou seja, passar de um estamento social para o outro era praticamente impossível. A sociedade feudal se baseava na existência de 3 estamentos sociais: nobreza, clero e servos. A nobreza, no topo da hierarquia social, estava o rei, que concentrava um pouco poder político que era dividido entre ele e os senhores feudais. A nobreza era proprietária das terras e também chamada de senhores feudais, e exercia poder absoluto em seus domínios. Aplicava as leis concedidas, privilégios, administrava a justiça, a guerra, fazia paz.
clero. A igreja se tornou mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra. Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade, e do clero rezar, e do servo devia trabalhar. Servos. O trabalho na sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos à terra, subordinados a uma série de obrigações desde impostos e serviços. Eu dei uma pequena, bastante resumida sobre o que é o feudalismo, mas eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo só sobre o feudalismo, tem muita coisa pra falar sobre o feudalismo especificamente. Mas isso aqui só foi dar uma iniciada no que eu vou falar no vídeo do feudalismo. Agora vamos falar da Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é o período que vai do século X até o século XV. Destacam-se nessa época crise do feudalismo, as cruzadas e expansões das sociedades cristãs, o ressurgimento urbano na Europa, o renascimento comercial europeu, a formação das monarquias nacionais europeias e a cultura medieval. Durante a Baixa Idade Média, com a expansão dos turcos otomanos no século no século XIV, tomando os Balcãs e Ásia Menor, o Império Bizantino acabou reduzindo a cidade de Constantinopla. A queda em 1453 foi um fato histórico que marcou o fim da Idade Média na Europa. A conquista da capital bizantina pelo Império Otomano, sob o comando do sultão Maomé II, marcou o fim do Império Romano no Ocidente. Cara, bem, isso foi basicamente o que eu tinha pra falar sobre a Idade Média. Falei sobre alguns assuntos, como o humanismo e o feudalismo, que são algo muito importante que aconteceu na história. É importante saber sobre isso, que eu vou fazer vídeo específico sobre o feudalismo. Mas o humanismo, eu acho que eu já dei uma boa falada sobre ele aí no vídeo. E eu não acho que eu vou fazer um vídeo especificamente para o feudalismo. Eu não sei se meu canal é grande o bastante pra fazer essas coisas, mas eu vou querer se nos comentários alguém quer que eu fale sobre o humanismo em um vídeo específico. Se tiver um comentário, eu vou fazer o vídeo, tá? Então esse foi o vídeo aqui sobre a Idade Média. E agora no carnaval eu vou me esforçar bastante pra gravar mais vídeos pra postar durante aí. Então, valeu, falou, até a próxima e fui!